O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte das Manifestações Espíritas. Capítulo 4. Teoria das Manifestações Físicas. Movimentos de suspensão, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Parte 6. 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís, depois confirmadas por muitos outros. Continuação. 25. Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece justa? Acontece que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, oferece um desmentido aos que tudo pensam saber, pretendendo impor limites à natureza, e nem por isso eles se mostrem menos orgulhosos. Desvendando incessantemente novos mistérios, Deus adverte ao homem que deve desconfiar das suas próprias luzes, pois chegará um dia em que a ciência do mais sábio será confundida. Não vês todos os dias o exemplo de corpos dotados de movimento, capazes de superar a força de gravitação? A bala de um canhão não supera momentaneamente essa força? Pobres homens, que vos considerais tão sábios, cuja tola vaidade é a todo instante confundida, sabeis que sois ainda muito pequeninos. 75. Essas explicações são claras, categóricas, sem ambiguidades. Delas ressalta o ponto capital de que o fluido universal, que encerra o princípio da vida, é o agente principal das manifestações e que esse agente recebe seu impulso do espírito, quer seja encarnado ou errante. O fluido condensado constitui o perispírito, o invólucro semimaterial do espírito. Na encarnação, o perispírito está ligado à matéria do corpo. Na erraticidade está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos fundida com a matéria corpórea, mais ou menos colada a ela, se assim podemos dizer. Em algumas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido, em consequência de condições especiais de sua organização. E é disso, propriamente falando, que resultam os médiuns de efeitos físicos. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médiuns mais ou menos possantes, mas essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência da força. 76. Façamos uma comparação. Quando queremos atingir alguma coisa situada à distância de nós, é pelo pensamento que o tentamos, mas o pensamento sozinho não poderia realizar o nosso intento. Precisamos de um instrumento que o pensamento dirigirá. Bastão, projétil, um assopro, etc. Note-se ainda que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, que precisamos pegar. A inteligência, que é o próprio espírito encarnado em nosso corpo, está unida ao corpo pelo perispírito e não pode agir sobre o corpo sem perispírito, da mesma maneira que não pode agir sobre o bastão sem corpo. Assim, ela age sobre o perispírito, que é a substância com que tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos. Estes fazem a mão pegar o bastão e o bastão atinge o alvo. Quando o espírito não está encarnado, necessita de um instrumento que não pertence ao seu organismo. Esse instrumento é o fluido, com o auxílio do qual torna o objeto apropriado a realizar o impulso da sua vontade.